Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? A gente vai até aí hoje no versículo 5. Então nós vamos trabalhar bem essa ideia desse último versículo, do versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu tenho dito que as bem-aventuranças é uma exposição prática que Jesus faz da lei. Nas bem-aventuranças ele nos mostra a maneira como nós devemos viver, a fim de alcançar as misericórdias de Deus, a fim de sermos salvos da sua ira. Jesus nos mostra em passos práticos como nós devemos viver para alcançarmos então, ou para desenvolvermos a nossa salvação, a nossa santidade. Na primeira bem-aventurança, ele começa mostrando que nós precisamos ser humildes de espírito, reconhecendo a nossa total necessidade, reconhecendo que sem Deus nós nada podemos fazer, reconhecendo que espiritualmente nós estamos falidos, que nós precisamos da ajuda do Senhor, reconhecendo que somos totalmente incapazes de por nós mesmos, por nossos próprios esforços, alcançarmos a salvação da nossa alma. Na segunda bem-aventurança, Jesus nos diz que quando nós reconhecemos isso, quando o nosso espírito de fato é humilde e nós reconhecemos a nossa necessidade, ele diz na segunda bem-aventurança que isso vai nos provocar uma comoção interna tão profunda que nós vamos chorar por causa do nosso pecado. Nós vamos reconhecer quão pecadores nós somos, quão necessitados de Deus nós somos, e então nós choraremos por causa do nosso pecado, e esse choro que provém de um arrependimento genuíno, nos trará o consolo de Deus. Bem-aventurados que choram, por quê? Serão consolados. Agora, no próximo estágio, ele diz que a nossa condição deve ser uma condição de mansidão, ou seja, um viver sem rebeldia, mas um viver em submissão, reconhecendo e assumindo o senhorio de Cristo em nossa vida. Muitas vezes nós dizemos que Cristo é o Senhor, mas nós tomamos as nossas próprias decisões independentes de Deus. E a palavra nos alerta dizendo: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nós precisamos, amados irmãos, ter essa mansidão, esse espírito humilde, sabe, esse arrependimento do pecado. Ser manso significa um viver sem rebeldia, um viver em submissão, reconhecendo, assumindo o senhorio de Jesus, obedecendo aquilo que o Senhor nos manda fazer. As bem-aventuranças, todas elas trazem pelo menos 4 atitudes nossas em relação à nossa vida. No verso 3, nós encontramos uma atitude em relação a nós mesmos, não é? Eu preciso ser humilde. Depois eu tenho uma atitude em relação ao pecado, versos 4 até o versículo 6. Depois nós temos uma atitude em relação a Deus e, na sequência, uma atitude em relação ao mundo. Então, como disse, a primeira bem-aventurança nos informa que nós devemos ser humildes de espírito. Ser humilde significa, irmão, ter uma opinião correta de si mesmo.
A humildade nos faz reconhecer quem nós somos e quem Deus é. A humildade me lembra quem eu sou. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Muita gente pensa que é o bambambam, não é? O camarada pensa que é o dono das coisas. E Paulo está nos advertindo: não pense sobre você mesmo mais do que convém, porque você de fato não é nada. Nós não somos nada sem Cristo. Agora, ser humilde, irmãos, não quer dizer ser fraco. A humildade é o oposto das atitudes atuais de autoafirmação, de exaltação. Ser humilde de espírito também não é usar de uma falsa humildade, como aquela que diz: coitadinho, eu não tenho valor algum, eu não sou capaz de fazer nada, sabe? Mas sim uma atitude de honestidade em relação a si mesmo, é conhecer-se, aceitar-se e tentar ser autêntico para a glória de Deus. Reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Essa tem sido a maior dificuldade da humanidade. Os homens não reconhecem que precisam de um pecador, de um Salvador. Mas antes eles entendem que podem salvar-se a si mesmos. Quando somos humildes de espírito, nós vemos o pecado como Deus vê. E nós procuramos tratar o pecado como Deus o trata. Aqueles que encobrem ou que defendem o pecado, eles estão sem dúvida alguma indo por um caminho errado. Sabe, nós não devemos apenas nos entristecer com o pecado, mas nós devemos chorar pelo pecado. Nós devemos observar que o caminho está errado. Arrepender-se significa abandonar, dar uma volta, mudar o sentido. Então, se você está indo por um caminho errado, arrependa-se, ou seja, abandone aquele caminho e comece a caminhar agora no caminho direito. Nós precisamos não apenas nos entristecer, mas de fato chorar por causa do pecado. Então, a minha pergunta para você nesta noite é: quanto você tem chorado por causa do pecado? Ou eu vou ser mais suave: você tem confessado os pecados? Quando você se ajoelha para orar, você confessa os seus pecados? Ou você só diz: Senhor, perdoa os meus pecados? O pecado tem nome, querido, e você precisa confessá-lo. Confessar para reconhecer, para poder abandonar. Esse arrependimento, essa confissão, nos leva à sujeição a Deus. Isso é mansidão. Percebe como o autor ele vai gradativamente aprofundando o pensamento nas bem-aventuranças, no caso aqui Jesus, né? Ele já nos deu aqui 3 passos: a humildade, o arrependimento e agora a mansidão em relação à salvação. Em Lucas 18, versos de 9 a 14, nós encontramos ali a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu, o religioso, ele orava com orgulho das suas realizações. Ele
ele dizia: Senhor, eu não sou que nem esse camarada aí. Ora, eu entrego os dízimos, eu ajudo as viúvas, eu oro, eu levanto as mãos aos céus, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E o publicano, aquele que não era religioso, ele sequer conseguia levantar os olhos aos céus. Mas ele dizia para o Senhor: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus diz que esse é que foi justificado. Em Filipenses, capítulo 3, versos de 1 a 8, nós vemos ali o testemunho do apóstolo Paulo, falando sobre tudo de que ele poderia se orgulhar, a sua linhagem, o seu zelo pela lei, os seus feitos e tudo mais. Porém, Paulo termina essa relação no verso 8, dizendo assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo diz: olha, nada do que eu fiz tem valor algum. Não é porque eu sou judeu, sou zeloso, porque conheço todas as Escrituras, porque eu persegui inclusive a igreja de Deus, eu fazia a obra da igreja e tal. Mas quando ele tem esse encontro com Cristo, ele percebe que as coisas das quais ele poderia se orgulhar, ele diz: isso não vale nada. O que vale é conhecer a Cristo. Eu considero isso tudo como lixo, como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Irmãos, como nós precisamos conhecer Cristo, como nós precisamos conhecer a obra do Senhor, como nós precisamos, amado irmão, nos aproximarmos de Cristo com espírito de humildade, sendo manso, sabe, dizendo: Senhor, eu preciso te conhecer, eu quero te conhecer. Muitas vezes nós lemos a Bíblia com atitude de orgulho. Estou lendo a Bíblia. Irmãos, esse ano eu já li todo o Novo Testamento. Estou começando agora o Antigo Testamento, já li o livro de Gênesis. Orgulho nas coisas mais simples e nas obrigações. E Paulo diz: olha, isso não vale nada. Irmãos, mansidão, essa é a terceira bem-aventurança que é proclamada por Jesus. Bem-aventurados os mansos, por quê? Bem-aventurados os mansos, por quê? Herdarão a terra. Mansidão não é o mesmo que fraqueza, porque tanto Moisés como Jesus eram homens mansos. Números 12, verso 3, aqui não, esse negócio, Números 12, verso 3, nos diz assim: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Mas a gente percebe como Moisés foi corajoso. Jesus fala de si mesmo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso exemplo. O adjetivo para manso aqui era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado. Eu me lembro que quando era mais novo, não faz tanto tempo assim, eu fui para a fazenda de um amigo. E quando nós chegamos lá, ele, depois de um tempo lá na fazenda, no dia seguinte, na verdade, selaram um cavalo. Ele disse: Sancler, tu sabe andar de cavalo? Eu disse: não. Não, mas esse cavalo aqui é manso. Aí começaram a rir entre si, né? Eu dizia: pô, os caras estão aprontando.
Aí pegaram o cavalo, um cavalo bonito, selaram o cavalo, e o cavalo tranquilo, né? Eles pegaram um garotinho, o Ricardo, que na época devia ter uns 8 anos, eu tinha uns 15 anos mais ou menos. Aí pegaram o Ricardo, botaram em cima do cavalo, e o cavalo ficou quietinho. O Ricardo deu uma volta com o cavalo, parou, desceu do cavalo, aí eles sorriram e disseram: está vendo, é manso. Eu digo: beleza. Botei o pé no estribo, segurei aqui na cabeça da sela. Meu irmão, quando eu subi nesse cavalo, esse cavalo deu uma disparada por dentro desse curral, fez uma curva para a direita, eu voei pela esquerda, né? Eles começaram a rir e tal, e disseram depois: esse cavalo, só quem monta é o Ricardo. Esse cavalo só aceita o Ricardo, não aceitava mais ninguém. O cavalo tem muita força. E essa palavra para mansidão se refere poder sob controle. Não é? O cavalo conseguia dominar o seu poder quando permitia que Ricardo subisse. Mas quando outra pessoa subia, ele virava uma fera mesmo. Não é? Ser manso é, portanto, ter autocontrole. Ser manso é ter domínio próprio. Agora, nós temos um problema, porque há uma fera dentro de nós, ou melhor, nós somos uma fera. Você se lembra do conto de fadas, A Bela e a Fera? Hoje já transformou em filme, né? Tem vários filmes sobre isso. Tá? E eu me pergunto o que teria acontecido à fera se a Bela não tivesse aparecido. Houve um tempo em que a fera tinha o seu rosto bonito, o seu andar elegante, o seu palácio era agradável, mas isso foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o castelo do príncipe, e quando a escuridão tomou conta, aquele príncipe sucumbiu recluso em seu castelo, rebelde, com um focinho reluzente, grandes dentes caninos. Porém, tudo mudou quando chegou a Bela. Eu fico pensando o que teria acontecido à fera caso a Bela não tivesse aparecido. Ou melhor, caso ela não tivesse se importado. Mas ela se importou. E porque a Bela se importou, porque a Bela amou a fera tornou-se bela. Tornou-se linda. Essa história é familiar, irmãos. Não apenas porque se trata de um conto de fadas. É familiar porque nos faz lembrar de nós mesmos. Sabe, há uma fera dentro de cada um de nós. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que a face da humanidade era bela. O palácio era agradável. Mas isso foi antes da maldição. Isso foi antes das trevas caírem ali no jardim sobre Adão. E desde a maldição nós temos sido diferentes. Animalescos. Ferozes. Feios. Rebeldes, animais. Fazemos coisas que não deveríamos fazer e ficamos pensando: por que fazemos? A minha parte feia certamente me mostrou a sua face animalesca certa noite dessa. Estava dirigindo pela Mariano de Melo, voltando para casa. De repente eu fui fechado por uma senhora no Corsa branco. Mas eu não bati no outro carro por milímetros. Acionei os freios e não fosse a presença de uma de minhas filhas, eu teria dito umas palavras bem delicadas àquela mulher, sabe? Eu fiquei furioso. Irmãos, eu fiquei furioso, eu perdi o controle. Eu fui atrás dela, joguei luz alta no seu retrovisor, buzinei até a buzina quase ficar rouca. Daí nós paramos ali ao lado da Igreja da Paz. Aquela senhora abriu o vidro, aí fez um sinal com esse dedo maior que eu não posso fazer aqui. Ai! Mas eu tinha vontade de sair do carro e quebrar o dedo daquela mulher. Eu acho que eu preciso de cura interior, viu? Mas eu fiquei furioso. Ela
ela realmente fez aparecer em mim essa fera. E enquanto eu estava ali lutando comigo, com o desejo de ir lá e quebrar o dedo dela, um pensamento me veio à mente: por que estou fazendo isso? Por que estou perseguindo essa mulher e buzinando e dando luz alta? Eu sou um cara tipicamente calmo, mas durante uns 3 minutos ali, eu fui uma fera. Você já se sentiu assim? Em caso afirmativo, nós temos algo em comum. Não só isso, mas também constatamos que o apóstolo Paulo não é a única pessoa que travou uma luta com seu lado animal. Romanos 7,15, Paulo diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto, diz o apóstolo Paulo. E quando nós olhamos as Escrituras, elas estão repletas de exemplos desses momentos animalescos. É raro encontrar alguma passagem que um animal não mostre os seus dentes. O rei Saul perseguiu o jovem Davi com sua lança. Siquém violentou Diná. Os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, mataram Siquém. Mataram Siquém e mataram seus amigos também. Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos ali em Belém. Se a Bíblia é chamada de um bom livro, não é por causa dos seus personagens. Sabe, o sangue corre livremente através das suas histórias, como a tinta que as escreveram. Mas o lado mal da fera nunca esteve tão aflorado como no dia da morte de Jesus Cristo. A princípio, os discípulos ficaram anestesiados, depois rapidamente fugiram. Herodes queria um show, Pilatos queria livrar-se do problema, e os soldados queriam sangue. Então eles açoitaram Jesus. O chicote romano, o chicote legendário, ele consistia de 3 tiras. Em cada uma dessas tiras, elas tinham várias pontas. E nessas pontas, algumas pontas eram bolas de aço. Outras eram lâminas. E outras eram pinos pontiagudos. Elas contundiam, elas perfuravam e elas dilaceravam. Então, uma chicotada só fazia todo esse estrago em quem estava sendo chicoteado. 39 chicotadas eram permitidas, mas raramente eram necessárias. Um centurião monitorava o estado do prisioneiro. E sem dúvida, Jesus estava quase morto quando as suas mãos foram desamarradas do tronco e ele caiu ali ao chão. Chicotear foi a primeira atitude dos soldados. A crucificação foi a terceira. Eu não pulei a segunda. Calma, eu vou chegar lá. Embora suas costas estivessem muito machucadas pelas chicotadas, os soldados colocaram uma pesada cruz em suas costas e obrigaram a carregá-la até o local da crucificação. E nós não culpamos os soldados por esses 2 atos. Afinal, eles estavam seguindo ordens. Mas é difícil compreender. É difícil compreender o que eles fizeram nesse meio tempo. Eis a descrição que o evangelista Mateus nos diz. Ele diz: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça, e a mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. A obrigação dos soldados era simples: levar o Nazareno até o monte e crucificá-lo. Mas eles tinham outra ideia.
Eles queriam se divertir, fortes, descansados, armados. Soldados cercaram Jesus, um Jesus exausto, quase morto, e o atacaram como uma matilha de lobo atacando cordeiro. O açoite foi ordenado, a crucificação foi ordenada, mas quem teria prazer em torturar e cuspir em um homem quase morto? Eles cuspiram na face do Senhor. Eles enrolaram Jesus em um pano e ficaram ali escarnecendo Jesus. Lembre-se que as costas do Senhor estavam completamente feridas, cortadas, rasgadas, dilaceradas. Aquele pano grudou-se às costas do Senhor. Estancou o sangue, parou, óbvio. Mas depois eles arrancaram aquela capa. Eles arrancaram aquele pano. Todas as feridas voltaram a sangrar novamente. Então vestiram Jesus com sua roupa. Cuspiram no Senhor. O ato de cuspir, irmão, não tem a finalidade de machucar o corpo. O ato de cuspir é a degradação da alma. E é muito eficiente. O que os soldados estavam fazendo? Não estariam elevando-se a si próprio à custa de outra pessoa? Eles não se sentiram grandes em humilhar isso, em humilhar Jesus? Me lembro que quando era criança, na escola, sempre que tinha alguma briga, a gente sempre botava palha, né, para os meninos brigarem. Você também já fez isso, não me olha assim não. A gente tinha um negócio assim de... colocava a mão, está aqui os dois briguentos, a gente colocava a mão no meio, e aí dizia o quê? Quem for mais macho, cospe aqui, né? Aí quando a pessoa cuspia, a gente tirava a mão, e o cuspe acertava o rosto do outro. Pronto, isso aí já era suficiente, a briga estava deflagrada. Eu acho que hoje as crianças nem brigam mais assim, né? Acho que tudo é por... né? Virtual, briga virtual agora e tal, né? Mas cuspir era eficiente. Se quisesse que a briga começasse, fazia um cuspir na cara do outro que o negócio funcionava. Funcionou com Jesus também, irmãos. Sabe? Os soldados humilharam Jesus. Você já fez isso? Talvez você não tenha cuspido alguém. Talvez você nunca tenha chicoteado alguém. Não com um chicote físico, mas que tal o chicote da língua? Você já caluniou? Você já fofocou? Se você fez isso, então você já chicoteou pelas costas, bateu com força. Você já levantou as mãos enfurecidas? Ou você já levantou os olhos com arrogância? Você já colocou o farol alto no retrovisor de algum carro? Você já fez alguém se sentir mal, só para você se sentir bem? Foi isso que os soldados fizeram a Jesus. E sabe, amado, quando eu e você agimos assim, na verdade, nós estamos fazendo isso com Jesus também. Nós sabemos de qual a passagem que diz: a nossa luta não é contra a carne, mas... Nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas é uma luta espiritual. Mas muitas vezes nós encaramos o nosso cônjuge como nosso adversário, os nossos filhos como os nossos adversários, como os nossos inimigos. E na verdade nós estamos agredindo a Jesus. E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
A maneira como nós tratamos os nossos irmãos, a maneira como nós tratamos o nosso próximo, é a maneira como nós tratamos a Jesus. Sabe, amados, nós precisamos enfrentar o fato de que há algo animalesco dentro de nós. Algo que nos obriga a fazer as coisas que surpreende até mesmo a nós mesmos. Você já não se surpreendeu a si mesmo? Já não parou para refletir sobre alguma atitude e pensou: o que é que deu em mim? Por que eu falei aquilo? Ou por que eu fiz isso? A falta de autocontrole, a falta de domínio próprio, não é esse o pecado contra o qual Jesus está falando na terceira bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos. Precisamos compreender que existe algo ruim, animalesco, em nós. A Bíblia diz em Efésios 2:3 que éramos por natureza filhos da ira. Não é que não possamos fazer o bem, podemos. O fato é que muitas vezes não conseguimos evitar o mal. Em termos teológicos, nós somos depravados, caídos. Embora feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos caído. Somos corruptos ao máximo. O nosso âmago é um ser egoísta, perverso. Tem uma canção que às vezes eu não gostava de cantar, que eu dizia: não pode ser, não concordo com isso. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. E eu dizia: não pode. Não, tem que ter alguma coisa boa dentro de mim. Não tem. Nosso coração é perverso. Não for a presença do Senhor, estaríamos completamente perdidos. Davi diz isso de outra forma, ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Poderia alguém dentre nós dizer menos que isso? Cada um de nós nasceu com a tendência ao pecado. Não precisamos ensinar as crianças a fazer as coisas erradas. Elas fazem. É da natureza. Essa queda, essa depravação, essa perdição, é uma condição universal. As Escrituras claramente afirmam isso. Nós podemos ver isso aqui. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Não há um justo nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Poderia relacionar ainda mais uma centena de versículos a esse respeito, mas há quem possa discordar de tais palavras. Essas pessoas, elas olham ao redor e dizem: bom, comparado aos outros, até que eu sou uma pessoa decente. Note, irmão, que um porco pode dizer algo similar. Ele pode se comparar aos seus colegas de chiqueiro e dizer: eu estou mais limpo do que muitos outros aí. No entanto, quando comparado aos homens, o porco precisa de ajuda. Comparados a Deus, nós humanos temos a mesma necessidade. O padrão de santidade não pode ser encontrado entre os porcos nos chiqueiros da terra, mas o padrão de santidade está no trono celestial. O próprio Deus é o padrão. Sede santo, por quê? Somos as feras, irmãos. O ensaísta francês, Michel Montaigne, ele diz assim: não há homem tão bom que, ao submeter todos os seus pensamentos e atitudes às leis,
não mereça ser enforcado 10 vezes em sua vida. Elvis Sodré, compositor, músico cristão, ele escreveu uma canção que nos descreve perfeitamente o ponto de vista bíblico. E ele foi buscar em diversas passagens da Bíblia o que ele fala aqui. E ele diz assim: somos falhos pecadores, somos fracos traidores, somos povo condenado dos prazeres vis escravos, somos sopros transitórios, avarentos preguiçosos, julgadores implacáveis, ardilosos e instáveis, somos lobos em cordeiros, somos falsos traiçoeiros, egoístas invejosos, insensatos odiosos, somos frágeis rancorosos, trapaceiros mentirosos, arrogantes orgulhosos, petulantes presunçosos, somos ossos, somos carne, somos servos da vaidade, destemidos insolentes, assassinos, delinquentes. Nós brincamos com a serpente, nossa força é aparente, somos tolos, dependentes, nossa morte é evidente. Ele descreve o homem assim, mas ele encerra dizendo assim: Deus quer nos resgatar. Ô glória! Nós temos esperança. Deus quer nos resgatar. Deus quer nos transformar. Deus quer nos limpar. Deus quer nos purificar. Nossas atitudes são feias, nossas ações são escabrosas, não fazemos o que queremos e não gostamos daquilo que fazemos, e o pior, sim, há algo pior, nós não conseguimos mudar. E nós tentamos, como nós tentamos, mas Jeremias 13:23 nos diz: pode um etíope mudar a sua pele ou o leopardo mudar suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? O apóstolo Paulo, ele concorda com o profeta em Romanos 8:7, ele escreve: porquanto a inclinação da morte, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, diz o apóstolo. Você ainda não concorda? Acha a minha avaliação muito dura? Então aceite esse desafio. Nas próximas 24 horas, viva sem pecado. 24 horas. Eu não estou pedindo um mês, eu não estou pedindo uma semana, eu estou pedindo 24 horas. Viva 24 horas sem pecar. Você consegue? Bom, se você acha muito, então, que tal nas próximas 12 horas? Você poderia prometer que nas próximas 12 horas você não terá pensamentos e atitudes que comprometam a sua santidade? Só 12 horas, irmãos. 12 horas com pensamento santo. 12 horas cumprindo a vontade do Senhor. 12 horas sem ficar com raiva. Está duvidoso ainda? Ainda hesitante? Que tal 6 horas, irmão? Só 6 horas. 6 horas a gente consegue. Durante 6 horas, nada de preocupação, nada de raiva, nada de egoísmo, sabe? Nada de atitudes ou pensamentos impuros. Você consegue? Nem eu. Nós temos alguns problemas. Nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Fazemos guerra um contra o outro, e a Bíblia nos adverte: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos maus, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, mas o mal que eu não quero, esse faço. A terceira bem-aventurança, amado irmão, diz que bem-aventurado, que abençoados são os mansos, porque herdarão a terra, e nos lembra exatamente a nossa condição.
e reforça a nossa necessidade de transformação, pois somente pela obediência é que nos tornamos mansos, e é os mansos que herdarão a terra. O que podemos fazer? O que podemos fazer? Permita que o cuspe dos soldados simbolizem a sujeira em seus corações. Você sabia que existe aproximadamente 2 milhões de bactérias na sua saliva? Cuidado com quem você anda beijando por aí, viu? Isso simboliza a sujeira do coração do homem. Observe o que Jesus faz com essa sujeira. Os soldados cuspiram em Cristo. Jesus pega essa sujeira, pega essa saliva, esse cuspe, e leva até a cruz. Através do profeta, ele disse em Isaías 50, verso 6, não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Misturado a seu sangue e suor, estava a essência do nosso pecado. Deus poderia ter julgado de outra forma. No plano de Deus, ora, se foi oferecido vinagre para a garganta de Cristo, por que não uma toalha para o seu rosto? Simão carregou a cruz para Jesus, mas não limpou o seu suor. Os anjos estavam presentes ali, eles poderiam ter desviado o cuspe, certo? Eles poderiam. Mas Cristo nunca ordenou que fizessem. Por algum motivo, aquele que escolheu carregar a cruz, escolheu também levar a nossa saliva. E ele suportou a cusparada dos homens. Por quê? Seria porque ele viu o lado bonito da fera? Mas a correlação entre bela e fera termina aqui. Na fábula, a bela beija a fera. Na Bíblia, a bela faz muito mais. Ela se torna a fera, para que a fera possa tornar-se bela. Jesus, ele muda de lugar conosco. Nós, assim como Adão, estávamos sob maldição, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós mesmos. E se a bela não tivesse vindo? E se ela não tivesse se importado? Então teríamos continuado feras. Mas a bela veio. A bela se importou. E por isso, nossa condição foi transformada. Aquele que é sem pecado, tomou forma de pecador, para que nós, pecadores, pudéssemos nos tornar santos. A bela veio, e a nossa vida foi transformada. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser manso, ter um coração grato ao Senhor e aprender a sermos submissos ao nosso Deus, para a glória do seu nome e para o crescimento e salvação da nossa alma. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça, fecha teus olhos, agora eu quero orar com você. Querido Deus, nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor veio, o Senhor enviou o seu Filho, o seu Filho se importou, Ele não nos abandonou, Ele viu o que nós não vemos, Ele viu o nosso lado bonito, Ele viu a bela que havia dentro de nós, aquela que o Senhor criou lá na formação do mundo, e que se perdeu, e que foi amaldiçoada por causa do pecado. Mas Jesus não vê como vê os homens.
mas Ele vê como vê o Senhor, e Ele se deu por nós, nos resgatou, Ele se fez maldição em nosso lugar, e nos livrou da maldição da lei. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido, porque de novo nós podemos nos tornar belos, e a imagem que foi distorcida por causa do pecado pode ser recuperada no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos alcançar com Tua graça, com Tua bondade, com Tua misericórdia. Porque enquanto éramos ainda inimigos do Senhor, o Senhor morreu no seu tempo por nós. O Senhor tomou o nosso lugar. Nós te bendizemos, nós te agradecemos. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém.